Vencendo a crise. Vencendo a crise. Na realidade, nós temos uma palavra que é vencendo na crise. E hoje não é vencendo na crise, hoje é vencendo a crise. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, tem uma pérola que nós vamos receber nessa noite. Fala assim o texto: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém. Bem, nós vivemos em tempos de crise. Crise material, familiar, crise profissional, individual, coletiva, emocional, crise existencial, crise espiritual, crise crônica. Uma crise que todos nós passamos em algum momento por ela. E nós temos que reagir a essa crise. Viver vida cristã e ser conduzido como cristãos autênticos em momentos bons da vida é uma coisa. Viver vida cristã e ser conduzido de acordo com os padrões em Cristo Jesus, em meio à crise, é outra coisa. Estar confiante quando tudo vai bem é uma coisa. Mas quando tudo parece dar errado, quando a gente atravessa uma crise profunda, viver o Evangelho não se torna algo muito fácil. E aqui em Abacuque, ele é capaz de declarar e tomar algumas importantes posturas em frente à crise que ele estava atravessando. E o interessante é a gente achar esses 3 passos que ele dá e entendermos o poder que há nesses 3 passos dados por Abacuque. A primeira coisa que Abacuque faz é uma declaração de esperança. Uma declaração de esperança nos faz vencer a crise. Repita isso comigo. Uma declaração de esperança nos faz vencer a crise. Por que isso? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E se você tem no seu coração esperança, você precisa verbalizar essa esperança. Você precisa acreditar. A palavra de Deus fala: guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ora, se você guardou no coração, e se a boca fala do que o coração está cheio, aquilo que está guardado no seu coração é o que deve ser dito. Nós não entendemos o poder que há na declaração, o poder que há na verbalização. Nós devemos lembrar e entender que o nosso Deus, que é a nossa origem, criou todas as coisas através do poder da palavra. Quando ele fala, haja luz, quando ele ordena as plantas que produzam frutos conforme a sua espécie, o que Deus está fazendo? Está verbalizando, está anunciando, está declarando vida. Nós devemos entender que se nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus, nós devemos agir como esse Deus.
Nós vemos aqui Abacuque, ele enfrentou momentos de muitas adversidades. O povo, no tempo de Abacuque, vivia da agricultura, os judeus, e tudo havia sido destruído, a cidade transformou-se num deserto, crise na agricultura. Aí ele vem expressando, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ele está reagindo a um descontentamento popular. Ele não está expressando algo do nada, não. Ele está reagindo, verbalizando, falando para as pessoas assim, ó, ainda que vocês reclamem que não há figueira, que a figueira não floresce, não há figos, ainda que vocês reclamem que não existem uvas para que se pisoteie e transforme em vinho, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda que... Aí ele usa essa expressão, que é uma resposta àquela circunstância. Ele fala, todavia. É importante perceber que esse texto, ou esse termo, todavia, quebra a expectativa da tragédia. Ele para a declarar a partir daqui, ele passa a declarar que, todavia, que tudo isso aconteça, ainda que, eu anotei aqui, todavia uma conjunção coordenativa adversativa. Ela significa oposição, contraste ou compensação. Ou seja, quando algo acontece da forma que não estava sendo esperado. Por exemplo, eu pensei que eu fosse atrasar, mas eu cheguei cedo. Eu pensei que não fosse chover, todavia, choveu. Eu pensei que fulano não viria, todavia, ele veio. Então a palavra todavia significa essa conjunção, e ela pode ser comparada a mas, porém, contudo, entretanto, portanto, conquanto, não obstante, coisas que vocês já estão acostumados de eu falar aqui à frente. Então, o todavia, amados, é a bênção de Deus, é o uso de uma palavra que transforma a visão que nós temos que ter com a vida. É a compensação de Deus a todas as nossas crises e experiências negativas. Lá em Romanos 5,3, tem aquele quadripé que fala a respeito, assim, que a tribulação produziria perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Por quê? Porque em cada expressão dessa, cabe o todavia. Cabe o complemento do poder de Deus, a compensação do poder de Deus. Eu até anotei aqui alguns todavias desses. Por exemplo, pensei que fosse ficar desempregada quando voltasse para Anápolis. Todavia, o Senhor me abriu uma porta, antes mesmo que eu chegasse aqui. Foi a expressão da Joyce, do Leonardo. Está aí a Joyce? Está não? Quando Joyce voltou para cá, debaixo de uma orientação, ela pensou, vou chegar em Anápolis e ficar desempregada. Antes que ela botasse o pé na cidade, foi aberto uma porta de emprego para ela. Pensei que fosse morrer na mesa de cirurgia. Senti isso. Todavia, o Senhor me tirou de lá. E já está em casa, já fora de perigo. É uma expressão do Marcelo, nosso irmão. O todavia se cumpriu na vida dele. Pensei que fosse passar necessidade nessa pandemia. Todavia, o Senhor me sustentou. Foi o que nós ouvimos ontem de um casal de pastores, eu e minha esposa. Eu pensei que tudo estivesse perdido no meu casamento. Todavia,
o Senhor restaurou o nosso casamento. Foi a expressão que nós ouvimos de uma esposa esses dias. Tudo parecia perdido completamente. Todavia, o Senhor restaurou as nossas forças e abriu uma porta maravilhosa. Um irmão que conversou comigo ontem aqui na igreja, me contando a reviravolta que Deus deu na vida dele. Então, essa convicção do todavia não pode sair do nosso coração, não pode sair da nossa boca. Nós podemos até não estar contentes com algumas situações da vida. Todavia, nós devemos firmar a nossa fé em Cristo Jesus. Então, o todavia é a convicção de que existe um Deus na nossa vida. Porque é Ele quem transforma as circunstâncias da nossa vida. Imaginar que é pela força do nosso braço que a gente vai reverter algumas situações, é bobagem, queridos. É bobagem. A própria palavra fala que não é pela força de cavalos, pela força de armas que nós conquistamos. Não. É pela força que há no Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor Jesus tem crescido em muitos sentidos. Ela tem adquirido o poder financeiro, o poder social, algumas o poder político. Mas o que nós necessitamos é do poder do Espírito Santo de Deus, porque é esse poder que nos garante o todavia no momento da crise. E Abacuque nos ensina que apesar de tudo, apesar de toda a situação, todavia, existe um Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? Você que está passando tribulação, problemas, dificuldades, insira o todavia na sua vida. Insira essa expressão que modifica toda uma realidade vivida por você. 2 Reis 18:5 fala: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, apesar de tudo. E complementa que nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Por quê? Porque não tinha problemas? Não. Porque seu reino era próspero? Não. Porque seu reino era diferente dos outros? Não. É porque ele cria em Deus, apesar dos grandes problemas que esse rei viveu. Ele confiava em Deus. Outro exemplo é o de Jó. Quanto maior a crise, maior a confiança. Jó não abriu a boca para falar mal de Deus. E o diálogo de Jó com seus amigos durante o livro todinho nos mostra que Jó tinha essa percepção do todavia. Tem uma pessoa que fala uma única vez no livro de Jó. É a mulher de Jó. Só fala uma única vez dela e fala assim, que a mulher de Jó abriu a boca e amaldiçoou Deus. Sabe, amados, nós devemos vigiar a nossa boca. Porque apesar de toda circunstância, todavia, existe um Deus sobre a nossa vida. Amém? Então o todavia tem que fazer parte da sua vida. Para que quando a crise vier e bater a sua porta, você reconheça a crise. Todavia, confie em Deus. Amém? Então uma declaração de esperança nos faz vencer a crise. Repita comigo. Uma declaração de esperança nos faz vencer a crise. Segundo, uma declaração de alegria nos faz vencer a crise. Todavia, eu me alegro no Senhor. Sabe, amados, parece-nos que a crise, ela sempre anda acompanhada da murmuração. Ela sempre anda acompanhada da reclamação. Ela sempre anda acompanhada da profanação. Ela sempre anda acompanhada da calúnia.
ela sempre anda acompanhada do desconforto e etc. É difícil você entender alegria em tempo de crise, mas é bíblico. Eu lembro, anos atrás, de funerais que tinha música. Eu lembro de funerais que tinha música. Eu lembro de eu tocar violão e cantar em funeral. Não se vê mais isso hoje. Hoje tem muito choro, muito desespero, muito grito. Espera aí, é um momento de crise? Claro que é um momento de crise. Mas nós devemos aprender a ter alegria no Senhor, apesar da crise. É isso que muitos dos heróis da fé viveram. Nós vemos os cristãos torturados pelo poder romano e mortos por esse império nas arenas e prisões, cantando louvores. A história fala sobre isso. Nós vemos o próprio exemplo de Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25, fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, na prisão. E os outros presos os ouviam. Então eles estavam cantando, se alegrando. O próprio Paulo, quando escreve, ele fala: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele estava no calabouço da execução. Dali, ele foi ser morto pelo poder romano, acusado de subversão. O que é que nós vemos? A alegria, queridos. Quando a gente fala assim, o povo mais feliz da terra, nós temos que entender que essa alegria é Deus quem nos dá. Se você não tem alegria na sua vida, devido aos problemas, devido às circunstâncias, é porque você não tem usado esse critério de Abacuque. É porque você não tem usado o todavia. É porque você não tem enxergado o todavia. A alegria, ela é pacificadora. Ela gera contentamento. Ela gera paz. Então, o primeiro passo para passarmos pelas crises, para vencer as crises, é a verbalização. É o estado de verbalizar a esperança do coração. Com o todavia, é lançar no mundo espiritual que, apesar de todos os problemas, todavia, o Senhor é comigo. A segunda declaração é a declaração de alegria, de contentamento. Amados, como isso é importante. Como isso é importante. Contentamento. É você estar alegre em Deus. É você ser uma pessoa feliz, porque tem aplicado o todavia na tua vida. Nós devemos ter cuidado com as artimanhas de Satanás. Nós nos entristecemos com muita facilidade. Nós entramos em estado de depressão, de tristeza, com muita facilidade. Quando temos tudo para nos alegrarmos. Nós não temos aproveitado a vida como deveríamos aproveitar. Porque o nosso Pai nos garante a felicidade eterna. E ela começa aqui. Ela começa com as bênçãos recebidas aqui. Só que nós vamos nos psicoadaptando. A gente se adapta muito facilmente às coisas boas. E a gente contabiliza elas como algo normal. E quando acontece alguma coisa ruim, a gente contabiliza como algo anormal. Se nós entendermos que a palavra de Deus nos fala, no mundo tereis aflições, que faz parte da vida. As aflições fazem parte da vida. Fazem parte da vida. E quando você contabilizar as aflições, você diga sempre assim:
Todavia, o Senhor me tem sustentado. Amém, queridos? A terceira declaração é a declaração de confiança, quando ele fala que eu me exulto no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aí eu achei interessante, exultar é um verbo transitivo indireto, e ele demonstra um júbilo excessivo, uma alegria excessiva e um excesso de autoconfiança. Júbilo é excesso de autoconfiança. Não que excesso no sentido de ser pejorativo ou ser prejudicial. É o excesso no sentido de ser abundante autoconfiança. E há uma grande diferença entre autoconfiança e autossuficiência. A autoconfiança é definida como um sentimento de confiança nas habilidades, qualidades e julgamentos de uma pessoa. A autoconfiança é importante para a sua saúde e bem-estar mental, psicológico e da alma. A autossuficiência, entretanto, refere-se ao estado de não necessitar de qualquer ajuda, apoio ou interação de outros para a sobrevivência. Amados, esse júbilo, essa exultação, esse sentimento que Abacuque declara aqui, é uma confiança demonstrada por ele, confiança total, absoluta, certeza absoluta de que Deus estava com ele, apesar de qualquer coisa, todavia. Para o cristão, a crise espiritual, ela é muito dramática. Nós temos que encarar as crises nossas, como uma oportunidade de nós confiarmos no Senhor e confiarmos no que Ele age na nossa própria vida. Nós agimos como se tudo estivesse consumado, acabado, cometemos o erro da impossibilidade. Amados, Deus é o Deus do impossível, e a gente tem se esquecido disso. Nós não jubilamos, nós não nos alegramos de uma forma plena, de uma forma abundante, porque a gente ainda desconfia de Deus. Porque a gente ainda não confia totalmente em Deus. Nós temos que entender que Deus tem abundância para a nossa vida. Tem abundância de tudo para a gente. E Abacuque traz isso em meio a uma crise. Em meio à crise, Abacuque fala assim: eu exulto no Deus da minha salvação. Apesar da figueira não florescer, não haver uva, apesar das azeitonas não serem colhidas, apesar do mantimento não ser produzido, as ovelhas serem arrebatadas do aprisco, dos currais, apesar de tudo, eu exulto no Deus da minha salvação. Ele mostra que ele gera um cuidado com a alma dele, um cuidado com a relação dele com Deus. Nem tudo está perdido, porque Deus está conosco e sempre estará conosco. Eu lembrei, quando estava preparando isso aqui, eu lembrei de um filmezinho que, por acidente, eu assisti um pedaço dele. Aquele Transformers, uma coisa parecida, onde os carros se transformavam em robô. E eu lembrei de uma cena. A cena onde o ator principal estava parado e vinha contra ele um robô mau, não muito grande. E ele fica aterrorizado com a possibilidade de ser derrotado. Naquele instante cai uma gota de óleo bem grande do lado dele no chão. Talvez vocês lembrem dessa cena. E ele olha para cima assim e vê o tamanho do gigante, que era um robô que estava do lado dele, que estava a favor dele. Isso me fez lembrar daquela cena de Jesus sendo crucificado e uma gota cair como se fosse a lágrima de Deus, que foi a intenção do Mel Gibson. Aí a gente vai entendendo a cabeça das pessoas. O livramento vindo com uma gota.
Aí se você pega lá em Ezequiel 34, 26, você vai ver que Deus não tem uma gota para a gente. Deus tem chuvas de bênção para a nossa vida. Deus tem milhões de gotas sobre a nossa vida. E isso nos exulta, isso é alegria abundante. Por quê? Porque tem muitas gotas de bênçãos sobre a nossa vida, gotas incontáveis de bênçãos. Deus derrama sobre a nossa vida sempre, só que nós não contamos essas bênçãos, nós já computamos elas como parte da vida, e elas não fazem parte da vida, elas são a bondade de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida. Amados, nós precisamos entender isso, que todavia o Senhor é conosco sempre, que todavia, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, apesar da crise, apesar da pandemia, apesar de tudo, Deus é conosco, e que a nossa alegria tem que ser abundante, abundante. Nós devemos sempre olhar para as chuvas, sempre olhar para as bênçãos de Deus que vêm. E com isso aqui, Abacuque nos ensina que esses 3 passos têm que ser dados à nossa vida. Nós não podemos abrir mão deles. A verbalização das bênçãos de Deus. Quantos de nós têm economizado em glorificar a Deus? Quantos de nós temos nos envergonhado de testemunhar das múltiplas bênçãos de Deus sobre a nossa vida? Sabe, mas nós precisamos verbalizar mais. A pastora agora mesmo falando para um grupo aqui dentro da sala pastoral, ela falou assim, que Deus andava ao lado de Adão e ao lado de Eva e ouvia a prestação de relatórios deles todos os dias. Aí quem lê aquilo ali traz uma expressão que na teologia é usual, é o antropopatismo. Ele fala que, como Deus perguntou para Adão o que Adão fazia, se Deus é onisciente e Deus sabe todas as coisas, como Deus perguntou para Adão, Adão, onde estás? Quando ele, sabendo todas as coisas, sabia exatamente onde Adão estava. Aí eu pergunto para você, por que Jesus perguntou para Bartimeu, o cego, o que tu queres que eu faça? Deus sabia, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece teu coração, Deus sonda o teu coração, mas Ele quer que você fale, todavia, Ele quer que você expresse a confiança nele, Ele quer que você verbalize o seu estado de reconhecimento que Ele é contigo. O grande problema é que a gente não conta para a nossa crise a respeito de Deus. A gente hiperdimensiona a crise. Amados, tem um ano que nós estamos em cultos constantes. E a pandemia está aí, todavia, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem mantido a casa dele, a igreja. Nós temos que entender que esse todavia não pode sair da nossa boca. Nós precisamos relembrar isso, rememorar isso. O Evangelho, queridos, ele tem acabado de ser, nos países civilizados, nos países de primeiro mundo, nos países que tem vínculo cristão, o Evangelho não precisa ser mais anunciado. O Evangelho só precisa ser relembrado. Porque quase todo mundo já ouviu de Jesus. Já conhece Jesus nos países ocidentais. Mas precisam ser relembrados. E como serão relembrados se nós não usamos o todavia? Se nós não proclamamos as bênçãos de Deus, apesar das crises que vivemos. Então é declaração de esperança, verbalização, declaração de alegria, contentamento
declaração de confiança. Confiança em Deus. Com essas três coisas, amados, verbalização das bênçãos, contentamento e confiança, nós vencemos qualquer crise. Vamos ficar de pé? Onde estão os nossos músicos? Para e rememora agora quantas crises você tem passado, quantos problemas você tem vivido, quantas situações adversas você tem experimentado. E dentro disso tudo aí, quantas vezes você falou: estou sofrendo, todavia o Senhor é comigo. Todavia o Senhor tem livramento. Todavia o Senhor tem bênção. Todavia o Senhor tem cura. Todavia o Senhor tem restauração. Todavia o Senhor traz paz ao meu coração. Quantas vezes você dignificou Deus dentro da sua crise? Quantas vezes você honrou a presença de Deus dentro das suas crises? Abacuque nos ensina que pode acontecer tudo isso. Pode a figueira não florescer, pode que a vide não dê seu fruto, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, não haja gado no curral. Todavia, o Senhor é comigo. Não tire da sua boca o todavia. Não tire do seu coração o todavia, que é a compensação de Deus aos seus filhos. Eu falei que uma vez, já algumas vezes na igreja, que não existe um versículo sequer que Deus nos prometa nos livrar das tribulações. Mas existem muitos onde Deus nos promete nos livrar nas tribulações. Por quê? Porque apesar das tribulações, todavia, o Senhor é conosco. Tem que haver uma declaração de esperança nos nossos lábios, querido. Não se esqueça da esperança em Deus. Não se esqueça de somar aos teus sentimentos a alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. Nós devemos nos alegrar no Senhor, apesar de qualquer situação, porque todavia o Senhor está conosco. Todavia somos todos salvos em Cristo Jesus. Salvos em Cristo Jesus. E depois, exultar. Um Deus maravilhoso, um Deus presente, um Deus que não se omite, um Deus que não se economiza para derramar sobre os seus filhos bênção sem medida. Amém? Coloca a mão no seu coração. Aí. E faça uma autoavaliação. Você tem se alegrado no Senhor, apesar das crises? Você tem exultado no Deus da sua salvação, por crer, por assumir que Ele tem te dado salvação em Cristo Jesus? Você tem dito: todavia o Senhor está comigo nas suas crises? Faça isso agora. Faça isso agora. Nós vamos cantar esse cântico e você vai poder expressar isso a Deus agora. Você vai poder se derramar na presença de Deus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o Senhor. Baixe sua cabeça e olha o Senhor. Em nome de Jesus. Glórias a ti, Senhor Deus. Glórias a ti.